Olá, hoje vamos conversar sobre síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como ISRAG, e a importância da prevenção, especialmente para as pessoas idosas. Por isso, meu convidado de hoje é muito especial. O Dr. Marco Túlio Sintra, ele é médico geriatra, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG. Seja muito bem-vindo, doutor Marco. Obrigado pelo convite e obrigado pela atenção de todos que estão nos ouvindo e assistindo. Doutor Marco Túlio, vamos explicar então o que é ISRAG? O que é essa síndrome? É interessante essa pergunta, porque as pessoas às vezes confundem o que é gripe, o que é resfriado, o que é síndrome respiratória aguda grave. Quando a gente fala resfriado, né, a pessoa está com coriza, né, o nariz correndo, mal-estar. Resfriados são comuns nessa época do ano, outono e inverno, tem vários vírus circulando. Quando a gente está falando de gripe, nós estamos falando da manifestação da influenza, ou seja, não estamos falando de febre alta, nós estamos falando de pessoas tossindo muito, com falta de ar. Agora, quando esse quadro se agrava e a pessoa tem, muitas vezes, uma das complicações da pneumonia, a pessoa pode ter uma síndrome respiratória aguda grave. Aí nós estamos falando de pessoas que estão com muita falta de ar, que a oxigenação está baixa, ou seja, nós estamos falando de um agravamento que muitas vezes vai determinar uma hospitalização, em alguns casos mais críticos, até mesmo necessidade de terapia intensiva, de ventilação mecânica, respirar por aparelhos, etc. Então, nós estamos falando no contexto de uma maior gravidade de pacientes que desenvolveram um quadro de gripe. E nós estamos falando então dessa ISRAG relacionada a quadros de gripe, tanto A quanto B, e estamos falando também sobre relação com vírus sincicial respiratório, e eu queria também saber, doutor Marco, se nós temos público-alvo mais importantes para a gente fazer esse alerta. Interessante. Nesse momento que está predominando, causando síndrome respiratória aguda grave, é a influenza A, nós temos influenza A e B. A influenza A e o vírus sincicial respiratório. São os dois vírus que estão predominando e que estão causando a maior parte dos casos, né? E é comum mesmo que isso ocorra no outono e inverno, só que esse ano está acontecendo com maior frequência, né? E causando vamos assim dizer, de sobrecargas do sistema de saúde e, obviamente, essa repercussão para a vida das pessoas de ter um quadro desse. Mas nós temos públicos que estão mais afetados nessa situação, geralmente as crianças pequenas, os idosos, as mulheres grávidas, também população de risco, e todos aqueles que apresentam doenças crônicas. Então, nós falamos dos cardiopatas, nefropatas, pneumopatas, cirróticos, imunossuprimidos. Essas são todas as pessoas que podem ter manifestação mais grave se vier ser contaminado por vírus da influenza ou do vírus essencial respiratório. Tem relação também a ISRAG com Covid-19? Quando a gente tem um surto grave de Covid-19, também é um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Isso é associado. Era o que fazia muitas pessoas falecer quando a gente teve os momentos mais críticos da Covid-19, era justamente a síndrome respiratória aguda grave. Os pacientes iam para terapia intensiva, necessidade de intubação e ventilação mecânica. Nesse momento, né, que nós não estamos tendo casos de Covid-19. Teve um jogador famoso recente aí com esse vírus contaminado, teve afastamento. Mas está circulando menos. Geralmente, nos últimos meses, né, nos últimos 2 anos, de ter predominado é o seguinte: no momento que circula muito influenza e vírus essencial respiratório, Covid reduz, é o SARS-CoV-2. Na hora que a gente melhora a curva de influenza, esse vírus essencial respiratório, a gente começa a ter aumento dos casos de Covid. Está acontecendo esse padrão, né? Um trocando com o outro, aí um momento de maior frequência, vamos assim, circulação. Na criança, você falou criança, grávidas e pessoas idosas. Eu queria que a gente abordasse um pouquinho sobre os sintomas, que acaba sendo um pouco, tem algumas diferenças aí para a população ficar alerta, né? Na criança pequena. Pois é, quando a gente fala criança pequena, né, muitas vezes vai começar com o nariz entupido, uma febre, criança tem mais febre, idoso não tem tanto, né?
febre, nariz entupido, mal-estar, próstata não come, né? Fica quieta, né? Então, criança quieta, cansada, né? Eu não sou pediatra, mas, assim, uma criança que está bem de saúde é a criança que está brincando, ela está comunicativa, ela está interagindo. Uma criança Uhum, quietinha, febril, cansada, tem que procurar assistência, né? Porque geralmente é a manifestação de gravidade de criança dessa maneira. E aí tá atento a isso, porque realmente está circulando muito e pode acontecer, obviamente, na criança ainda. Lembrando que a criança pequena, o sistema imune dela está sendo desenvolvido. Então, quando a gente uhum, fala de criança muito pequena, é um sistema imune que ainda não sabe reagir adequadamente, muitas vezes não tem o instrumental necessário para uma resposta rápida e adequada contra os vírus respiratórios, né? É um sistema imune aprendizado. uhum. E na pessoa idosa? O senhor já citou no começo do nosso programa sobre o risco desses quadros com pneumonia, que já é um agravamento, né? E os sintomas na pessoa idosa, eles são diferentes? Tem alguns que a gente poderia chamar a atenção? A grande questão é que quando a gente fala de idoso, nós estamos falando de envelhecimento heterogêneo. Então, nós vamos ter idosos que envelhecem bem, que muitas vezes a sintomatologia desse idoso, se tiver uma influenza ou vírus central respiratório, vai ser parecida do adulto. Então, que o adulto geralmente vai ter tosse, falta de ar, febre. Mas nós temos um percentual dos idosos que tem envelhecimento frágil, que perde as reservas fisiológicas. E nesse idoso frágil, a sintomatologia é completamente diferente. Então, a febre não é comum. Às vezes, quando ocorre pico febril isolado, não é uma febre contínua, e pode acontecer até hipotermia, né? Às vezes, dá para a temperatura baixar. Geralmente, não é um quadro muito franco daquele paciente com tosse com catarro, né? Uhum, Relatando falta de ar, não é comum isso. Geralmente, o idoso que começa a acontecer com ele, perda de apetite, uhum. quedas, confusão mental. Muitas vezes é o profissional de saúde que percebe que a pessoa está cansada, porque a respiração está ofegante, mas muitas vezes não há queixa de falta de ar. Então, Olha, realmente, tem que tomar cuidado. Então, o idoso, ele começou a ficar prostrado, pouco comunicativo, começou a cair, ficar confuso, sem alimentar, tem algo errado. Entendeu? Organismos, né, que tem algo errado, a manifestação é muito diferente. E tem que tomar cuidado. E mais que isso, os profissionais de saúde têm que estar atentos, porque a manifestação dos exames costuma ser diferente. Muitas vezes, o paciente está com pneumonia, mas a proteína T reativa, que é um exame que altera nesse paciente, demora uns 2 dias para subir. Às vezes, esses pacientes eles não fazem aumento de leucócito, baixa, ou demora a subir também. Então, uhum, até os exames laboratoriais alteram, e até a radiografia, se o paciente desidratou, e não é uhum, errado, porque ele está ofegante, ele perde água pela respiração, e o idoso, por uhum, acaso, vai beber água, né? Vai menos acesso à água porque ele está prostrado. E se o uhum. idoso desidrata, a radiografia de tórax pode ficar normal. Uau! Então, cuidado, né? Tem que tomar todo um grande cuidado, porque é aí que acontece. Ele vai ao hospital, fala que não tem nada, às vezes confunde com exame de infecção urinária, porque muitos idosos têm continência urinária, o exame vem alterado, trata com antibiótico errado, volta para casa, agrava e volta muito pior. Uma pneumonia, já com uma sepse, vai para o CTI, insuficiência respiratória. Realmente é todo o quadro que tem que tomar cuidado, não só alertar a população, que a Uhum. manifestação pode ser diferente, como os profissionais de saúde que estão no pronto atendimento têm que estar atentos, porque os exames laboratoriais que alteram tão frequentemente no adulto, nesse paciente pode vir normais nos primeiros 24 a 48 horas. Uau, que alerta importante esse seu, inclusive para a rede de saúde, né? Principalmente, né? Agora, vamos dizer, esse idoso chegou, não foi identificado a SRAG e mandaram ele para casa. Qual é o risco? É de uma complicação? É de não chegar mais em tempo? E qual que é a grande questão? Quando a gente está falando de síndrome respiratória aguda grave, nós estamos falando que esse paciente evolui provavelmente com a pneumonia. Influenza, vírus sistema respiratório, é muito comum vir o vírus e, na sequência, você vê uma bactéria, geralmente é o pneumococo. Então, eles vão ter, na sequência de nossa pneumonia viral, frequentemente uma pneumonia bacteriana. Tempo de antibiótico para pneumonia é tempo de sobrevida. Quanto antes entrar antibiótico, mais chance de sobreviver. Quanto mais demorar, mais chance de morrer.
Uhum. E esse é um relógio que começa a contar contra a pessoa a partir de 4 horas de atraso, Uau. de início de antibiótico. Uhum. Então, qual que é o risco da pessoa que não é identificada ir embora para casa? Ele vai agravar muito. Ele vai chegar muito mal no hospital. Muito frequentemente vai precisar de suporte respiratório, terapia intensiva. E a chance de sobreviver é menor, ele pode vir a falecer, ou, como a hospitalização vai ser prolongada, esse paciente vai ser muito debilitado, o sobrevivente está muito debilitado no hospital. Nós estamos falando de 7, 10 dias acamado, perdendo massa muscular, perdendo massa óssea. Nós estamos falando, é muito frequente pacientes mais idosos, críticos, ficarem confusos. Quando tem Uhum. um quadro de delirium, esse quadro confusional agudo, há sequelas, frequentemente o cognitivo do paciente nunca mais vai ser o mesmo, então uma parte Uhum. pode desenvolver demência no futuro. Então a sequela é grande, nós estamos falando de idosos que vão sair do hospital com dificuldade de mobilidade, caidores, com fraqueza muscular, confuso. Então a consequência é muito grande. Pode a fragilidade começar nessa hospitalização. Muitas vezes esse idoso nunca Entendi. mais vai ser o mesmo. A dependência, às vezes, começa ali. Aquele idoso que andou saindo, entrou no hospital andando pelas próprias pernas e saiu de muleta. Muitas vezes a dependência começa ali. Então, realmente, a não identificação desse diagnóstico precoce tem consequências muito importantes para esse idoso e a vida dele no futuro, para os sobreviventes, fora aqueles que vão falecer. Que pneumonia, eu falo sempre, pneumonia mata idoso, mata velho. Uhum. É uma mortalidade muito maior do que a população geral. Ô, doutor Marco Túlio, eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas no próximo bloco vamos então falar como é que a gente pode prevenir, se há como a gente prevenir, tá bom? Certo, combinado. Não sai daí não, a gente volta já já. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Voltamos, hoje conversando sobre ISRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, com o Dr. Marco Túlio Sintra, que preside a SBGG. Doutor Marco, vamos falar então sobre prevenção. Como é que a gente previne a tal da ISRAG? Ótimo. O primeiro comentário que eu vou fazer é que todo mundo espera que eu comece a responder sobre vacinas, mas vou falar sobre isso, que é fundamental. Mas vou comentar com a primeira questão importante. Quando você tem um idoso na família, tiver com um sintoma respiratório, sintomato resfriado, nariz correndo, tossindo, espirrando, não vá para o encontro de uma pessoa idosa, espera melhorar. Né? Uma criança é ótima, a intergeneracionalidade é fundamental para o envelhecimento bem-sucedido. Mas se o seu neto, o bisneto, está com o nariz correndo, tossindo, espirrando, não é hora dessa convivência. Né? Porque assim, um resfriado no adulto, numa criança, pode ser uma pneumonia no idoso. Toma esse cuidado, né? Afasta, nesse momento que está com sintoma respiratório. Cuidado, não, eu estou com uma rinite. Você não precisa ter rinite na vida, isso não é rinite, isso é uma infecção respiratória. Cuidado com isso. A segunda questão, né? Higiene de mãos é importante, manter o ambiente é, aberto, né? Circulação de ar, porque nesse período frio, né? E vem uma nova onda de frio agora Uhum. pelo país, entrando aí agora nessa semana, tem que tomar esse cuidado, né? Que você mantém a casa toda fechada, então se tiver alguém ali com sintoma respiratório, facilita a transmissão. O idoso, se for se não tiver como evitar uma situação de aglomeração, e às vezes não tem jeito, né, uma festa familiar, casamento, alguma questão assim, usa máscara, porque você evita a transmissão. E também recomendo o uso de máscaras nesse momento em unidades de saúde, porque as Uhum. pessoas com síndrome respiratória estão indo lá buscar atendimento, tem que buscar mesmo.
E se você está indo lá por outra situação, põe máscara, né? Porque aí você Uhum. evita a transmissão. Agora, Boa. essas medidas, elas já eram conhecidas e são fundamentais. Agora, tem que se falar da vacinação. Há uma hesitação vacinal atual. Os nossos índices de vacinação estão muito baixos na criança, na mulher grávida, nos idosos, que é a população prioritária, Uhum. e isso é um problema. Porque mesmo quando a vacina não previne você ter uma virose, ela tem um papel fundamental de evitar de ter uma pneumonia. Então, a pessoa fala, eu tomei vacina e fiquei resfriado. Mas você internou? Você teve pneumonia? Não, Uhum. porque ela funcionou. E lembrar que existem outros vírus circulando aí que também podem ter levado a essa virose. O fundamental de tomar vacina é de evitar manifestação grave, de evitar de ir para o hospital, de precisar de se internar no CTI, de ir com respirador. Então tem que Uhum. tomar vacina contra a gripe. Ah, mas eu não tomei, já passou o outono, já estou no inverno. Toma, toma. E a partir do próximo ano, logo começar a campanha, toma vacina. E por que logo começar a campanha? Porque as grandes circulações de influenza é no outono e inverno. Então, quanto antes tomar, te evita de começar a circular muito vírus e contaminar antes de tomar a vacina. Lembrando que o vírus da gripe sofre, né? Sofre muitas mutações, porque Uhum. existe vacinação todo ano. Além disso, a proteção máxima dessa vacina, ela ocorrer no período do outono e inverno, que é um período de maior transmissão. Por isso, vacinar todo ano. Todo ano tem que vacinar. Cuidado com essa hesitação vacinal. Isso é um risco. E a pessoa vai se colocar em um risco desnecessário de ter uma infecção grave, prevenível com a vacina comprada pelos nossos impostos. Pois é, porque a vacina para gripe está disponível gratuitamente para dentro do Sistema Único de Saúde, certo, doutor? Isso, e vacina, ela não é dada pelo governo, entre aspas, porque nós pagamos dela, para matar os idosos, não, é porque vacina, primeiro ano que teve vacinação no Brasil, eu sempre gosto de falar sobre isso, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, o nível de internação de idosos no Brasil caiu 25%, primeiro ano. Por que, que o governo disponibiliza vacinas? Porque as pessoas internam menos com pneumonia. E se elas internam menos pneumonia, eu gasto menos com o hospital, gasto menos com CTI e gasto menos com a educação das pessoas que ficaram internadas. Se fizer Uhum. uma conta bem feita, talvez a vacina de gripe dê lucro para o governo, do tal nível do benefício para a saúde das pessoas. Então, essa vacina não é dada para matar idoso, é para salvar a vida das pessoas. E do ponto de vista do governo, as pessoas estão bem de saúde, o governo gasta menos, por isso que ela é ofertada Uhum. gratuitamente para as pessoas, para que as pessoas envelheçam bem. E é bom lembrar, que um dos motivos que a população brasileira está envelhecendo é porque as crianças foram vacinadas e deixaram de morrer nos primeiros anos de vida. E se agora nós queremos envelhecer bem, é fundamental que a gente continue tomando vacinas, porque as doenças que são prevenidas por essas vacinas matam, e se não mata, alérgico. Que é aqueles idosos Uhum. que ficam dependentes, acamados, andando com muleta, que ficam com demência, e que poderiam ser situações preveníveis se elas não fossem hospitalizadas por doenças, uma situação absolutamente evitável pela vacinação. Você sabe que até estava circulando pela internet que a pessoa idosa, depois de uma certa idade, 80, 90 anos, não precisa mais vacinar. Vale alertar, né? É um absurdo Ó, isso. é interessante essa questão. Não existe um acúmulo de imunidade pelo envelhecimento. O que existe com o envelhecimento é uma desaprendizagem desse sistema imune. Nosso sistema imune envelhece. Ou seja, eu tive, por exemplo, uma doença tipo influenza quando eu era pequeno. Então, você está prevenido pelo resto da vida. Não. Quando nós envelhecemos, nosso sistema imune envelhece. A nossa capacidade de responder às doenças diminui. E a nossa memória da imunidade não é a mesma de quanto adulto. Então, quanto mais idosa a pessoa é, mais importante vacinar. Não por acaso o calendário vacinal do idoso está se tornando complexo, igual é da criança. A criança é um Uhum. calendário difícil, com várias vacinas, do idoso está caminhando pelo mesmo caminho.
porque nós temos um sistema imune envelhecendo que precisa ser estimulado por meio das vacinas para que as pessoas não tenham essas doenças graves. Porque Uhum, o sistema imune não vai aprender uma doença grave, pelo contrário. O que vai acontecer é que ele não vai responder, essa pessoa vai ter maior risco de morrer por essa doença. uhum. E nessa questão da prevenção da ESIRAG, há também a vacina para o vírus sincicial respiratório. Isso também está gratuito pelo SUS para criança e para pessoa idosa e não tem limite de idade para a pessoa idosa? Ó, excelente pergunta. Nós temos a vacina contra o vírus sincicial respiratório, ela é importante porque o vírus sincicial respiratório é um vírus que circula muito no outono e inverno, junto com influenza. Ao contrário da influenza, que no diagnóstico precoce a gente tem um medicamento que se chama oseltamivir, que pode ajudar a evitar a evolução para formas graves, o vírus sincicial respiratório não tem medicamento específico. Então, se a pessoa infectar, não tem uma medicação para evitar que a pessoa evolua para formas graves, que torna essa vacinação mais importante. Nós mantemos essa vacina disponível no setor público, somente no privado. O setor público que tem um soro, não é vacina, é um soro, como existe soro, por exemplo, antiofídico, para quem foi picado de cobra, que é administrado para prematuros. A vacina, nós temos duas no mercado, uma que é exclusiva para idosos e a outra que pode ser administrada em idosos, em adultos com comorbidades, por exemplo, pneumopatas, e, com indicação para mulheres grávidas para vacinar, para evitar a transmissão desse vírus para os bebezinhos recém-nascidos. É uma vacina importante, nós temos dados até de 3 temporadas, que daria mais ou menos 2 anos e meio de seguimento dessa vacina, mantendo índices muito bons de prevenção. Para quem pode pagar, está recomendado, porque você evita ter essa infecção que pode levar a síndrome respiratória aguda grave. Inclusive, nesse momento, nós estamos tendo até maior porcentagem de síndrome respiratória aguda grave pelo vírus essencial respiratório do que por influenza, inclusive, né? Mas realmente não é para todo mundo, o custo é elevado, é para quem realmente pode pagar no setor privado. Tomara que mais adiante esteja disponível também no setor público, porque quanto mais prevenir, melhor, né? Inclusive, como eu falei aqui, vacinação é fundamental para a longevidade e envelhecimento bem sucedido. Doutor Marco, a questão da vacinação de VSR tem limite de idade para a pessoa idosa ou não? Não tem. A recomendação é 60 anos ou mais. Ah, Tá? Então, nós temos dados comparando, por exemplo, 70, 79 anos com quem tinha, por exemplo, 65, 70 anos, mostrando que mesmo aqueles que tinham uma idade mais elevada, dentro do limite que entrou nesses estudos, tinham um nível de proteção muito interessante. tá. Então, a princípio, ela serve, inclusive, com idosos muito idosos, e não só serve. Aqui, a população 80 mais provavelmente vai se beneficiar mais, porque quanto mais idoso, maior probabilidade de ter síndrome respiratória aguda grave. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor passasse uma orientação final sobre essa questão, sobre ISRAG, e até a recomendação da própria SBGG. Ó, primeiro, a recomendação da SBGG é: vacina mais que salva vidas. Vacina previne que as pessoas, idosas, ao serem hospitalizadas, fiquem debilitadas no pós-alta, com sarcopenia, que é a perda de força muscular, com risco de queda. Muitas vezes perde massa óssea e tem depois fraturas osteoporóticas, osteoporose. Evita de ter confusão mental na internação, que são os quadros de delirium, e que depois tem risco de demência mais adiante. Ou seja, não só ele previne, né, da pessoa morrer por aquela doença, salvar vidas, mas também ela é fundamental para o envelhecimento bem-sucedido e a gente comprimir a fragilidade para os extremos da vida da pessoa. Tá? Segundo, lembre de medidas tão simples como arejar a casa, lavar as mãos, usar máscaras de aglomeração e evitar o contato de crianças e adultos com sintomas de gripe e de resfriado com os idosos. Essas medidas sendo todas tomadas, nós vamos poder passar por esse momento grave de síndrome respiratória aguda grave, evitando que as nossas pessoas idosas sejam hospitalizadas ou com o risco de falecer com uma doença que tem prevenção. Nossa, perfeito.
Agradeço muitíssimo, viu, doutor Marco Túlio, sua participação aqui no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade para falar de um tema tão relevante, tão atual como este. Obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Continuem participando, acompanhando nosso programa no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Gente, muito obrigada. Beijo, até a próxima.